E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui mais uma vez para comentar uma pergunta, uma dúvida que foi postada por uma de nossas alunas lá no nosso grupo de estudos do Facebook. Então este é o momento de postar e de comentar essa dúvida. E quando você estiver aí fazendo seus estudos e se deparar com algum questionamento, alguma dúvida, algum ponto que não ficou esclarecido, envie-me essas perguntas, envie-me esses questionamentos. Você pode até mandar aqui pelos comentários aqui do vídeo mesmo. Logo abaixo do vídeo no YouTube aqui tem os comentários. Então você pode mandar por aqui. Por quê? Porque aí eu vou parar, gravar um vídeo e esclarecer essa pergunta para você. E aí, fatalmente, você vai ter uma preparação melhor. Porque é uma coisa a menos para você se preocupar durante os estudos, ok? E aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui, tem um botãozinho vermelhinho aqui, inscreva-se. Você simplesmente vai clicar, questão de 1 segundo, e automaticamente você já está inscrito ou inscrita em nosso canal. Isso certamente irá nos motivar muito a continuar crescendo e gravando cada vez mais material de qualidade para você, tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha então na dúvida da nossa aluna, que é a Ariane. Olha só, a Ariane postou a seguinte dúvida. Pessoal, ela postou no grupo de estudos que nós temos no Facebook, tá? Se você quiser ter acesso a esse grupo de estudos, é só clicar aqui na descrição do vídeo, embaixo, clica em mais, vai abrir toda a descrição do vídeo, aí tem lá o linkzinho, grupo de estudos do Facebook, você clica, automaticamente você vai ser direcionado para lá. Mas vamos lá. Pessoal, para ser cobrado questões sobre pregão na prova, deve estar explícito no edital a Lei 10.520 ou já está implícito pelo fato do pregão ser uma modalidade de licitação? Pois é. Essa é uma dúvida muito comum entre os candidatos de uma forma em geral. Olha, em regra, quando a banca organizadora do concurso quer elaborar e cobrar questões sobre o pregão na hora da prova, ela menciona expressamente o pregão lá no edital. É isso o que acontece, tá ok? Agora, por incrível que pareça, eu já me deparei com algumas provas de concurso em que a banca não mencionou a expressão pregão lá no edital e ainda assim cobrou questões sobre pregão. Claro, essa questão, ou essas questões que eu vi, não foram questões aprofundadas. Não foram questões que você precisaria ler, por exemplo, a Lei 10.520 de 2002, tá certo? Que trata exclusivamente sobre pregão. E nem precisaria de ler os decretos regulamentadores do pregão. Se você tivesse feito uma leitura rápida de de como funciona a modalidade de pregão, você já conseguiria resolver a questão. Mas cobraram. Na minha perspectiva, não poderia ter cobrado. E pergunta se a banca anulou a questão. Não anulou. Então é o seguinte, sempre que você for estudar a licitação, eu aconselho que você se dedique ali, sei lá, uma meia horinha ou 1 horinha, só para ter uma noção geral sobre o funcionamento do pregão. Primeiro, você tem que saber que o pregão é uma modalidade de licitação, né, que está previsto lá na Lei 10.520, está fora da Lei 8.666. E segundo, tem que saber que o pregão se estende a toda a administração pública brasileira e não só a administração pública federal. Num primeiro momento, a modalidade de pregão foi criada para ser aplicada no âmbito das agências reguladoras. Só que o sucesso foi tão grande que essa modalidade de licitação foi estendida às demais entidades e entes políticos da administração pública brasileira. Então hoje, a Lei 10.520/02 permite que todos os entes estatais, em todas as esferas, utilizem a modalidade de pregão. E a terceira característica que tem que saber sobre o pregão é o seguinte, o pregão ele tem uma característica muito peculiar, que é a inversão das fases de licitação. Ou seja, se nós publicarmos um edital de licitação na modalidade concorrência, por exemplo, como é que funciona? Os interessados em participar da licitação, eles vão lá na administração pública com 2 envelopes na mão. Um envelope contendo a documentação da empresa, vamos supor que fossem pessoas jurídicas, né? A documentação da empresa. Como documentação, professor? Cópia do CNPJ, certidão negativa de débito previdenciário, certidão negativa de débito tributário, contrato social, estatuto, não sei o quê. Aquela formalidade jurídica da empresa, né? E outro envelope com a respectiva proposta. Ou seja, dizendo quanto é que a empresa vai cobrar para executar aquele serviço, realizar aquela obra, fornecer aquele produto, etc. Então são 2 envelopes na modalidade de concorrência. Ok. Só que aí na modalidade de concorrência nós temos uma fase preliminar de habilitação.
Então vamos supor que 50 empresas apresentaram propostas, quiseram participar da licitação. Então a comissão de licitação vai ter que parar em um determinado momento e abrir o envelope de documentos, que é esse primeiro envelope, das 50 empresas e conferir um por um, para saber quais empresas terão condições de prosseguir naquela licitação. Porque as empresas que não cumpriram, não apresentaram os documentos previstos no edital, elas vão ser desabilitadas, desclassificadas. Então vamos supor que das 50 empresas que apresentaram os envelopes de documentos e as propostas, apenas 5 estava tudo certinho nos termos do edital. E as outras 45 foram descartadas. Então olha só o tempo que a comissão de licitação perdeu só para ficar analisando o documento de empresa. Tá vendo? Então no pregão a gente tem uma inversão dessas fases. No pregão é o seguinte, tudo bem, o interessado vai apresentar o envelope contendo documentação da empresa e a proposta, quanto é que ele vai cobrar para executar aquele serviço, por exemplo. Só que aí, quando esses envelopes chegarem lá na administração, o pregoeiro vai guardar os envelopes de documentos da empresa e vai abrir os envelopes com as propostas. E aí ele só vai analisar a documentação da empresa que vencer aquela licitação, que vencer o pregão. Tá vendo? Então assim, ele economizou uns 2, 3 dias de trabalho. Então isso acaba agilizando e acaba acelerando o processo licitatório. Então essas 3 características, você tem que saber assim, de base, é base, para você responder qualquer prova que envolva o tema licitação. Ainda que no edital não esteja escrito expressamente Lei 10.520. Agora, se o edital mencionar expressamente pregão ou Lei 10.520, você não tem para onde correr. Aí você tem que estudar completamente o conteúdo. Tá ok? Oriane, então é isso. Espero que tenha ficado clara a sua dúvida e convido você a postar também aqui no YouTube as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque com certeza em breve eu estarei aqui para comentar cada um deles. Ok? Bons estudos e continue sintonizado conosco. Um abraço, até mais.